Muito bem. Então, obrigado pelo convite para essa apresentação, onde eu vou falar sobre a minha pesquisa no CRC com tecido adiposo marrom e dar uma perspectiva sobre as possibilidades de usar a ativação farmacológica do tecido adiposo marrom para fins de tratamento da diabesidade, do diabetes e obesidade. Não tem conflito de interesse para essa apresentação. Exceto ser muito fã desse Dr. Jones, vocês devem conhecer, né? Arqueólogo, pesquisador, e que foi em busca do Santo Graal, que a gente busca hoje, o Santo Graal do tratamento da obesidade e do diabetes, que representa essa grande ameaça para o nosso pesquisador e para todos nós. Então a gente busca esse Santo Graal, e o Santo Graal é a fonte da juventude. Então talvez a gente queira voltar à nossa tenra infância, onde a gente tinha um tecido adiposo marrom mais ativo, e usar isso a nosso favor. O tecido adiposo marrom tem realmente características bem interessantes, onde tem uma quantidade de mitocôndrias bastante abundante e consegue fazer oxidação de gordura, preferencialmente em vez de armazená-la, e mais do que isso, ele, em vez dele fazer a conversão dessa gordura, dessa oxidação de gordura, em produção de ATP para armazenar energia, ele impede, através de uma proteína chamada UCP1, essa formação de ATP e leva, sim, à liberação de calor, que é muito importante em animais que hibernam. Então, ao longo da hibernação, o animal varia a sua temperatura de forma intermitente, graças à ativação do tecido adiposo marrom. E no recém-nascido, a gente tem essa função de manter o bebê aquecido logo ao nascimento, até que ele consiga ter uma capacidade de fazer o tremor muscular e passar. Então, até que o tremor muscular passe a ser a sua fonte de calor, ele necessita de tecido adiposo marrom em áreas estratégicas para manter a temperatura corporal. E a gente perde a atividade do tecido adiposo marrom à medida que a gente cresce, e acreditava-se até que nem seria detectável o tecido adiposo marrom no adulto. Até que descobriram, através de técnicas de emissão de pósitrons combinada com tomografia computadorizada, a captação de glicose marcada em várias áreas do nosso tronco, né, principalmente supraclavicular, paravertebral e mediastino, que correspondia ao tecido adiposo marrom no adulto. Né? Então a gente vê que num ambiente de temperatura neutra não há atividade, mas a exposição ao frio leva à captação de glicose marcada. Mas, por outro lado, na obesidade isso é inibido. Então a gente poderia pensar, o que a gente pode substituir? Como é que a gente pode usar o frio a nosso favor? Muito difícil, né? A gente pode substituir o frio por ativação adrenérgica, ou seja, a gente usar o sistema nervoso simpático, que é o que o frio faz, né? Mas de uma forma farmacológica. Então a gente pode usar agentes simpatomiméticos, que vão ativar os receptores adrenérgicos no tecido adiposo marrom. A gente vai ativar essencialmente, principalmente o receptor beta-3, que é uma vantagem se a gente conseguir utilizar seletivamente, porque aí a gente evita a ativação do sistema cardiovascular, evitando os efeitos colaterais de pressão e aumento de frequência cardíaca. A gente tem experimentos com vários beta-adrenérgicos em camundongos, em murinos, mostrando a ativação, por exemplo, com a efedrina, a nicotina, a combinação dos dois, com a cafeína já praticamente não teve ativação. Mas, e foi demonstrado que realmente esse efeito é inclusive bloqueado se você usa um beta-bloqueador. Então é realmente através da ativação dos receptores beta-adrenérgicos. E no ser humano a gente tem a mirabegrona, que é um beta-3 adrenérgico seletivo, que é utilizado para bexiga hiperativa. E então ele é disponível comercialmente, então a gente poderia testar no ser humano. Teve outras tentativas de outros beta-3 adrenérgicos seletivos, mas que não foram muito eficazes nem em termos de resultado metabólico, nem em perda de gordura. E a mirabegrona realmente mostra que tem uma ativação do tecido adiposo marrom, fazendo com que ali no meio a gente tem o camundongo alimentado com uma dieta alta rica em gordura, mostrando que ele aumenta a quantidade de gordura no tecido adiposo marrom e no branco, mas que a gente reverte isso combinando a mirabegrona. E em seres humanos a gente demonstra através da técnica de PET-CT, emissão de pósitrons e tomografia, que através do frio
Da mesma forma que a gente demonstra no frio, a gente demonstra em temperatura ambiente de 25 graus a ativação através da mirabegrona. Isso de forma aguda ou tratando por 4 a 12 semanas. Então a gente demonstra não só a ativação do tecido adiposo marrom, mas também o escurecimento do tecido adiposo branco, que é uma outra perspectiva. O tecido adiposo branco, marrom tem um volume muito pequeno, então talvez não seja suficiente para a gente ter os resultados clínicos esperados, mas existe a expressão de proteínas que são características do tecido adiposo marrom em uma subpopulação de adipócitos do tecido adiposo branco, inclusive é o CP1. E a gente demonstra alguns efeitos discretos, mas positivos no metabolismo glicídico e lipídico com mirabegrona em seres humanos também, nesses estudos bem curtos.